Muito obrigado aos responsáveis, a todos os intervenientes pela elaboração desta apresentação. Um abraço para o Rio de Janeiro, uma saudação especial para o Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao Secretário de Estado do Turismo, Gustavo Tutuca, ao fundador da Associação Tarde com Maria, Bernaldo Soares, e ao Padre Omar Raposo, e a todos os intervenientes e a todos os responsáveis. Foi uma fantástica viagem pelo Rio de Janeiro, nesta ação de promoção junto de todos aqueles que estão a visualizar. Muito obrigado. Foi este o destino convidado deste 9º Workshops Internacionais de Turismo Religioso. Depois desta fantástica viagem, é momento de iniciarmos uma nova caminhada. Uma caminhada que se inicia com o painel subordinado ao tema Fátima, um destino, diferentes caminhos. Caminhar em peregrinação, rotas e percursos. Este painel convido os seus moderador e oradores a tomarem o seu lugar, porque este painel conta com a moderação de Alexandre Marto, empresário subejamente conhecido, CEO do Fátima Hotels Group e vice-presidente do Conselho Fiscal da ACISO, Associação Empresarial Orem Fátima. Convido, pois, o moderador a iniciar o painel e a apresentar os oradores convidados. Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É uma pena não podermos estar com todos os que estão habitualmente em presença aqui no auditório do Paulo VI, da mesma forma que sentimos falta de todos aqueles que nos visitam durante o ano, mas é com quase igual alegria que dou as boas-vindas aos oradores e dou as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir a este colóquio, mais esta conversa em casa ou nos escritórios por todo o mundo. Há pouco reparei que davam as boas-vindas de Israel, da Índia, do Brasil, de Portugal. Temos certamente pessoas de dezenas de países a assistirem ao colóquio e, portanto, apesar de estarmos tão separados, estamos juntos. Pretende-se que isto seja essencialmente uma conversa, mais do que uma apresentação, seja uma conversa, seja uma reflexão sobre este tema dos caminhos, na verdade. Uma conversa não apenas entre o moderador e os oradores, mas, acima de tudo, uma conversa também com as pessoas que estão do outro lado a assistir. E por isso, desde já, abri no painel que estão a ver em casa ou nos vossos escritórios, um painel para permitir que façam as perguntas que desejam. É complicado colocar as perguntas neste espírito de conversa, não posso passar o microfone pela audiência, mas no final, digamos, das apresentações ou da conversa aqui, essas perguntas serão certamente colocadas. Portanto, convido desde já todos aqueles que estão desse lado a fazer as perguntas que desejam no sistema à medida que vá sendo feita a apresentação. Os nossos oradores convidados hoje também são subejamente conhecidos. A professora Maria Calado, presidente do Centro Nacional de Cultura, está à frente deste projeto já desde sempre, digamos assim. A Teresa Ferreira é já uma amiga também deste, vamos chamar este produto, porque é de alguma forma um produto, amiga de Fátima também, porque nos tem acompanhado nestes projetos dos caminhos de Fátima desde o início, e houve imensas reuniões para estruturar esse produto. A doutora Teresa Ferreira é diretora do Departamento de Dinamização da Oferta e dos Recursos, já está no Turismo de Portugal desde 98, portanto são muitos anos. Quem diria que isso podia acontecer, mas o tempo passa depressa. E depois, Sérgio Francisco, o chefe da Divisão Cultural, da Divisão da Ação Cultural da Câmara Municipal de Orem. Duas boas-vindas a todos. A apresentação iniciar-se-á pela professora Maria Calado com a doutora Teresa Ferreira, de forma intercalada, o que de alguma forma sublinha a boa relação, interligação e coordenação que existe entre o Centro Nacional de Cultura e o Turismo de Portugal. Desde logo quero dar os parabéns por isso, porque é um sinal feliz dessa parceria. E, portanto, dar-vos as palavras, penso que é a professora Maria Calado que iniciaria a reflexão, a apresentação. Obrigado.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. Cumprimento a CISO, agradeço o convite, felicito pela iniciativa é com muito gosto que participamos, que o Centro Nacional de Cultura participa, sobretudo nesta relação de parceria que tem com o Turismo de Portugal. O Centro Nacional de Cultura é uma associação cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública, que tem já mais de 75 anos de existência e é o titular do projeto e o proprietário da marca Caminhos de Fátima. Ora, estes caminhos são, de facto, itinerários culturais e religiosos que proporcionam a quem os percorre uma verdadeira espiritualidade. Lançámos o projeto há alguns anos, no final do século XX, portanto, e lançámo-lo com o objetivo de permitir que quem se dirige a Fátima, quer por ocasião das peregrinações mais movimentadas, quer em outras ocasiões, o possa fazer dentro de um ambiente de verdadeira relação com a natureza, com o território que percorre, com a cultura, com as comunidades. Por isso, começámos por conceber alguns caminhos. Eles são estruturados conforme itinerários culturais, têm um tema que agrega todo o percurso e que traduz bem o que é a identidade cultural, ambiental e social de cada território. São estruturados em jornadas de média de 20, 25 quilómetros, podendo intervalar-se, os dias são vários, com troços mais pequenos, e cada uma dessas jornadas tem também um título. É um pouco a marca que nos caracteriza nestes caminhos, que partem de diversos pontos do país e que se dirigem ao Santuário de Fátima e que procuram resolver uma questão que é a segurança e que é também as verdadeiras condições para conhecer o território e para poder caminhar de acordo com o projeto de vida em conjunto ou isolado, de acordo com o projeto de vida de cada um. Neste momento nós temos de facto 3 caminhos já, posso dizer, consolidados, sempre em aperfeiçoamento, mas consolidados. O caminho do Tejo, que parte de Lisboa para Fátima e que tem 5 jornadas. O caminho da Nazaré, que parte exatamente da costa atlântica, que Nazaré era o maior santuário da zona centro antes de Fátima surgir em 1917. Ligar os 2 santuários pareceu-nos de facto importante. É um percurso muito marcado por templos marianos, por tradições marianas, por tradições históricas e pode ser feito nos 2 sentidos, de Nazaré para Fátima, de Fátima para Nazaré. Portanto, tirando um pouco partido da ligação desses 2 santuários. O caminho do Norte, que começa exatamente na fronteira norte com Espanha, no início do território português, em Valença, e que é um longo caminho que vai atravessando todo o território português até ao centro, com várias jornadas. É um percurso que mistura ruralidade, urbanidade, mas uma diversidade cultural extraordinária que caracteriza muito bem o norte e o centro de Portugal. Esse caminho do norte, a partir de Coimbra, é desenvolvido pela Rota Carmelita, que é também uma rota temática, que faz para um caminho de Fátima, muito ligado a uma das figuras essenciais das aparições, a irmã Lúcia, uma dos pequenos pastorinhos de Fátima, e que começa exatamente em Coimbra, no local onde a irmã Lúcia viveu, e vem até Fátima também, portanto, ao longo de 6 jornadas, completando o caminho do Norte. Há mais caminhos de que poderemos depois falar, mas, sobretudo, são estes caminhos. Estes caminhos são sinalizados com uma marca que começou por ser muito naturalista, com um desenho que tem os elementos essenciais como a azinheira, que é o elemento emblemático, o símbolo dos caminhos, dos traços e o próprio sentido religioso.
Em 1917, depois de alguns anos de fazermos este percurso de forma solitária, sobretudo só em parceria com as câmaras, entre as quais as câmaras municipais, os municípios entre os quais se conta desde a primeira hora o município de Orém, e com o Santuário, que nos dá a honra de ser membro da nossa associação. Em 2017, em boa hora, o Turismo de Portugal se associou a este projeto e, a partir daí, tem sido um desenvolvimento muito mais sistemático destes caminhos, deste produto, que tem uma dimensão religiosa, uma dimensão turística, uma dimensão cultural, uma dimensão ambiental. A marca foi refeita, no sentido de se adequar mais às plataformas de comunicação, e é essa a marca que está a ser aplicada em substituição da primeira marca, com os mesmos elementos, mais sintéticos, mais adequados ao processo de comunicação que conhecem. Isso só foi possível graças a esta parceria que se tem desenvolvido nestes últimos anos com o Turismo de Portugal, em particular com a senhora diretora Teresa Ferreira, que tem neste trabalho sempre de muito boa relação, de duas equipas, uma de cada lado, sempre em interação, que nos tem permitido consolidar e desenvolver este projeto, onde para nós o Turismo de Portugal, a parte do Santuário, a parte dos municípios, a parte das entidades regionais de turismo, é de facto o parceiro âncora. Passo à doutora Teresa Ferreira, que neste processo tem desenvolvido aqui um papel essencial. Muito obrigada, Maria Calado. Também a agradecer à organização, à ACIS e a todos os parceiros regionais esta resiliência de manter o workshop, ainda que sob estas condições muito particulares, mas é esta continuidade e a manutenção destes contactos e destas relações pessoais, mas também económicas e comerciais com os vários operadores internacionais que permite reforçar e consolidar este produto e este posicionamento internacional. E, de facto, esta dimensão de Fátima, onde se inclui também os caminhos de Fátima, faz parte, desde já há alguns anos, da estratégia do Turismo de Portugal, quer do ponto de vista da estruturação de produto turístico, quer também do ponto de vista de promoção internacional, dentro de um quadro maior a que nós chamamos este nosso projeto Caminhos da Fé, onde incluímos os Caminhos de Fátima, onde incluímos também o Caminho de Santiago, a herança judaica e, agora mais recentemente, também o legado islâmico, nesta ótica de que faz todo o sentido posicionar Portugal como um destino ecuménico, um destino que de facto consegue, pela sua riqueza patrimonial, enfim, pelas pessoas que cá vivem e que têm construído a história e os lugares, receber todos aqueles que, enfim, independentemente das suas motivações, enfim, mais ativas ou de natureza mais espiritual e religiosa, queiram descobrir o nosso país. E, portanto, claramente, esta dimensão dos caminhos da fé e este posicionamento no âmbito do turismo religioso e de uma abordagem transversal, espiritual, faz todo o sentido e mantém-se como uma dimensão estratégica para o país enquanto destino turístico. E, enfim, este projeto de Caminhos de Fátima tem, de facto, vários anos. Isto significa que os projetos de estruturação de produto turístico têm o seu tempo e fazem sentido manterem-se no tempo, mas o que é interessante, e pensando na situação que vivemos, é que eles continuam, de facto, a ter toda a pertinência e até, acreditamos nós, a responder àquilo que são as tendências que nos parecem ser, do que temos ouvido e lido relativamente aos turistas, aos viajantes, num período pós-pandemia.
E, portanto, numa lógica de se procurar territórios e destinos com menos pressão turística, experiências que possam ser mais personalizadas, enfim, mais relacionadas com percursos interiores de conquista, de descoberta de si próprios e, de facto, neste contexto, parece-nos que os Caminhos de Fátima continuam a ter toda a oportunidade e a pertinência de serem promovidos e desenvolvidos. A Maria Calado falou desta parceria, obviamente, do ponto de vista institucional e destas duas entidades que têm uma dimensão nacional e muitas relações internacionais, mas também as parcerias que aqui também foram referidas ao nível local e regional. Portanto, não é possível termos Caminhos de Fátima sem o envolvimento dos municípios, que são, enfim, os gestores dos territórios, e como podem observar nas fotografias que estão aqui a passar, elas representam aquilo que se pode descobrir e aquilo que se pode visitar ao longo destes vários caminhos. Portanto, é imprescindível termos aqui o envolvimento dos municípios e dos seus, enfim, também dos seus parceiros locais na preservação destes caminhos, mas também, e isso é muito pertinente para o Turismo Portugal, o envolvimento das empresas turísticas, no sentido em que estes caminhos também precisam de ter uma camada de serviços de apoio a quem os faz, seja do ponto de vista do alojamento, de tratar da bagagem, de fazer mesmo o percurso de forma guiada e mais acompanhada, e, portanto, o que nós temos sentido também no desenvolvimento deste produto é o envolvimento crescente de empresas. Obviamente que aqui o alojamento em Fátima é uma oferta claramente consolidada, mas o que vamos vendo ao longo dos vários municípios é que essa oferta pontualmente ainda a necessitar de ser melhorada, mas ela vai aparecendo, quer numa lógica de alojamento turístico, enfim, nas várias tipologias que conhecemos, mas também na dimensão de albergue, que também pode ser interessante para algumas experiências associadas aos caminhos, e empresas turísticas, empresas de animação que têm programas, como referi, de acompanhamento dos peregrinos, das pessoas que querem fazer este caminho de forma mais acompanhada e querem ter a oportunidade também de visitar todo o património cultural, como têm também visto aqui nas fotografias, que está muito associado a estes caminhos. Portanto, há aqui um grande potencial de desenvolvimento local, económico e de posicionamento do país como destino turístico que é capaz de oferecer estas experiências a quem nos visita. Este é o trabalho feito, há muita coisa para fazer, iniciativas novas para lançar, para consolidar, e o Centro Nacional de Cultura também tem previsto algumas novidades. Sim, nós temos uma relação muito direta com todos os municípios atravessados pelos Caminhos de Fátima e protocolos com cada um deles, que estamos neste momento a reforçar e, se possível, a substituir por protocolos com comunidades intermunicipais. É mais fácil diminuir o número de interlocutores. Estamos também a desenvolver acordos com algumas empresas
nomeadamente com as empresas de animação turística, isto também numa relação com o Turismo de Portugal. Nós certificámos e demos autorização já a algumas empresas de animação turística para usarem a marca, porque a marca tem reserva de exploração comercial, nós próprios nunca a usámos nesse sentido, poderemos vir a fazê-lo no futuro se todos os intervenientes acharmos que faz sentido, mas já em relação a algumas empresas de animação turística, tendo em conta que o trabalho que fazem, a oferta que têm é qualificada e que também as suas plataformas de comunicação, os seus suportes de comunicação são qualificados esteticamente, que é uma coisa que para nós é também muito importante. Neste conjunto de parcerias que temos, algumas destas associações de municípios e destes municípios sugeriram o desenvolvimento de caminhos. Estamos neste momento a trabalhar com a Associação de Municípios, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, para rever alguns aspectos do caminho do Tejo e para estender um pouco mais este caminho. Estamos a trabalhar com muita serenidade e calma no levantamento do caminho das Beiras, que tinha sido lançado como ideia já há vários anos, mas que não tinha sido totalmente desenvolvido. Estamos a fazê-lo com toda a serenidade. Neste trabalho também com as entidades regionais de turismo, nesta articulação com o setor turístico, nomeadamente com o turismo do centro e com o turismo do Alentejo, que engloba a parte do Ribatejo, tem sido um trabalho muito produtivo. Além destas iniciativas de rever os caminhos, o processo de sinalização. Começámos de uma forma empírica e temos vindo cada vez mais a estruturar uma espécie de conselho, de estrutura de coordenação com as entidades regionais de turismo, com os municípios, com alguns municípios com mais experiência nesta matéria, a intensificar um processo de sinalização formal, porque muitos caminhos ainda estão sinalizados informalmente, com a antiga marca, com setas azuis. Portanto, estamos nesse processo de sinalização formal e essa sinalização formal é de facto muito participada pelos municípios, quem tem a tutela do seu território. Estamos também a rever alguns caminhos. O caminho da Nazaré, por exemplo, que nos pareceu, que está lançado há vários anos, que poderia passar de 2 dias, de 2 etapas para 3 etapas. Portanto, estamos estado a trabalhar nesse sentido, em conjunto, e provavelmente vai passar a 3 etapas, uma pelas terras dos Monges de Cister, uma outra pela Serra dos Candeeiros, outra pelas aldeias da Serra da Aire, e, portanto, dando mais espaço e dando também mais informação a um conjunto de lugares e de patrimónios muito diversificados, rurais, eruditos, materiais e imateriais, que compõem a lógica destes caminhos. Estamos também numa relação grande com algumas estruturas internacionais, com algumas entidades. Temos vindo a receber várias sugestões de locais onde há comunidades portuguesas por esse mundo fora que querem de alguma maneira associar-se. Vamos ver tudo isso com calma com os parceiros, será possível. Temos um acordo firmado com Minas Gerais no Brasil, um acordo já antigo, que envolve também o município de Orém, para articular os caminhos de Fátima com o CRER, o caminho religioso da Estrada Real, que envolve sobretudo Minas Gerais, os grandes lugares de peregrinação de Minas Gerais, mas também do Estado de São Paulo. Portanto, acho que devemos começar em conjunto a tirar mais partido desta realidade e a desenvolver, e sobretudo estamos numa fase de lançamento de uma credencial que também tem passado aí nas imagens, que vai ser amplamente distribuída por vários locais, não só pelas paróquias que organizam peregrinações, pelo turismo, pelos locais de turismo, por locais de alojamento, inclusive. Essa credencial que permite ao peregrino carimbar ao longo do seu percurso
não existe um carimbo oficial, pode passar pelos diversos lugares, um museu, um restaurante, um alojamento, e vai carimbando, e essa credencial que agora é distribuída para os caminhos em geral, depois quem a tiver completado pode requerer, pode habilitar-se, e com certeza com sucesso logo, a ter o diploma de peregrino dos caminhos de Fátima. Outra, penso que é também importante, e tudo isto cria vínculos entre os lugares, o país que se conheceu e o destino essencial que é Fátima, a Capelinha das Aparições, e quem nos visita e quem quer voltar a visitar. Em relação à comunicação, há os espaços de comunicação do Centro Nacional de Cultura, há um site que é totalmente dedicado aos Caminhos de Fátima, cuja informação passa, caminhosdefátima.org, e que tem toda a informação sobre os caminhos e tem os roteiros correspondentes a cada caminho, roteiros e informação multilingue. Portanto, essa informação multilingue com roteiros pormenorizados dos locais por onde se vai passando, que depois o Turismo de Portugal completa no seu site, até com informações mais práticas de alojamento, de serviços, etc. Portanto, estamos nesse processo de consolidar o projeto, de o consolidar com qualidade, com coerência, recebendo sempre muitas sugestões de quem percorre os caminhos, de quem está no terreno, que são sobretudo os municípios, e articulando nesta dimensão entre cultura, turismo, território, comunidades de pertença, porque afinal estes caminhos são caminhos que revelam um país, que nos dão a imagem de um país em toda a sua dimensão, em todo o seu esplendor, em todo o seu património, em toda a sua memória, e que penso que podem ser extremamente atrativos para consolidar um produto, atrativos também para ter novos públicos, com motivações religiosas, mas também com motivações de outro tipo, culturais, ambientais ou simplesmente de lazer. Portanto, estamos neste processo e temos a convicção de que continuaremos a consolidar também com parceiros como a ACIS, que é muito importante e que sempre nos dá o feedback de muitos aspectos que são importantes, introduzir, corrigir, porque tem a noção de quem chega e do que procura, e, portanto, continuaremos a trabalhar nesse sentido, sempre com uma grande dedicação a este projeto. Que eu gostaria de lembrar, o projeto dentro do Centro Nacional de Cultura foi lançado por um nome de referência na cultura portuguesa, que foi o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Era nosso sócio fundador e era um peregrino. Aliás, o Centro Nacional de Cultura foi criado no dia 13 de maio de 1945, depois de uma vinda de um grupo de intelectuais peregrinos, entre os quais Gustavo Sorumem e Gonçalo Ribeiro Teles, o jovem Gonçalo Ribeiro Teles, e que, portanto, ele sempre se preocupou com este projeto. E sendo um arquiteto paisagista, de facto, não descansou enquanto não desenvolvemos este projeto com coerência, com serenidade, sem pressas, mas com responsabilidade, com persistência, e é também essa mensagem, essa herança que nós temos e que queremos continuar a manter. Sim, como nota final, reforçar a importância destes caminhos, enfim, que todos convergem para o santuário. E, portanto, há aqui uma oportunidade de chegar ao santuário de outra forma, a partir de Lisboa ou pelos outros inícios de caminho, como a Maria Calado referiu, ou seja, de uma forma até sustentável, o que é muito relevante nos tempos que temos e também na estratégia que queremos desenvolver, e permitem uma permanência nos territórios muito mais prolongada, o que é relevante para aqueles que fazem a experiência, porque ela seguramente será mais diferenciadora,
e mais marcante e, obviamente, relevante para os territórios e para todas as empresas e entidades associadas. Portanto, permanecer mais tempo no território podem ser feitos ao longo de todo o ano e, de facto, por territórios menos descobertos ainda do ponto de vista turístico. E, portanto, a informação que está nos dois sites, tanto do CNC como do Turismo Portugal, o Caminhos da Fé, petsofffaith.com, tem informação das etapas, de programas de empresas, de todo o património. Portanto, convidamos-vos a descobrirem essa informação. Como nota final, referir que, e neste momento de retoma, o Turismo Portugal tem, enfim, por via de um programa recentemente lançado pelo Governo, o plano Reativar Turismo, Construir Futuro, no qual também está integrado um plano turismo mais sustentável. Enfim, tem definido um conjunto de medidas e de ações, enfim, suporte financeiro também, para fazermos aqui um grande esforço de apoiar as empresas neste período de retoma, a desenvolverem as suas ofertas e a manterem a sua atividade ou retomarem a sua atividade. Também um esforço financeiro do ponto de vista da promoção internacional, como hoje aqui já foi dito, enfim, a competição do ponto de vista dos destinos turísticos internacionais é enorme e, portanto, Portugal quer efetivamente manter-se como um destino turístico de excelência e, portanto, do ponto de vista da estratégia de promoção, enfim, está acautelado esse esforço financeiro para poder desenvolver essa estratégia e também reforçar aqui esta dimensão da segurança que foi também bastante enfatizada na sessão de abertura. Enfim, como muitos já saberão, mais de 22 mil empresas neste momento, empresas, alojamento, equipamentos culturais, têm o selo Clean and Safe, o que significa que estão comprometidos e empenhados em assegurar todos os requisitos para garantir a segurança dos seus clientes e, portanto, estamos, enfim, enquanto Autoridade Nacional e com todos os nossos parceiros, muito convictos e com esperança que vamos conseguir retomar a nossa atividade e, enfim, esperamos que num curto prazo retomar os números que tínhamos tão relevantes de 2019, que afirmam o setor do turismo como um setor económico incontornável para a retoma do país à escala global. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo que deram a este tema. Eu perguntava agora ao Sérgio Francisco qual é o papel do município em tudo isto, o que é que o município tem feito para desenvolver este produto dos caminhos e o que é que pensa ainda fazer, não é? Claro. Permita-me, Alexandre, saudar todos aqueles que estão a acompanhar os trabalhos deste workshop. Um cumprimento também a todos aqueles que estão a colaborar na organização. Uma palavra de apreço e uma saudação especial também para o senhor moderador deste painel, que é o Alexandre,
que eu há anos que estou ligado a este evento, também em termos de colaboração do município na organização, e, portanto sempre me habituei a ver o Alexandre com o seu contributo, com o seu conhecimento, com a sua chama muito viva com estas questões do turismo e, portanto, com muito gosto que nos mantemos nesta causa e seguramos a bandeira, e o município é um parceiro que está ao lado dos empresários, ao lado das entidades, para sermos de facto resilientes e não virarmos a cara à luta, e estamos firmes e unidos para conseguirmos olhar em frente. Muito gosto em revê-lo e que este evento consiga prosseguir dentro da esperança e do otimismo que também temos que ter. Doutora Maria Calado é presidente de uma entidade que o município de Orem respeita muito. O Centro Nacional de Cultura está na gênese, como disse a doutora, dos Caminhos de Fátima. Nós reunimos com muita periodicidade com o Centro Nacional de Cultura, tal como com o Turismo Portugal e outras entidades, e, portanto, é com muito gosto que vejo aqui também o Centro Nacional de Cultura, com quem estamos habituados a trabalhar em parceria e, portanto, que dá muita credibilidade àquilo que são os caminhos e à história dos caminhos. O Turismo de Portugal, na pessoa da senhora diretora Teresa Ferreira, é uma entidade naturalmente estratégica, em boa hora fez a parceria com o Centro Nacional de Cultura. O município de Orem, como concelho anfitrião das aparições, tem a possibilidade, o gosto de poder dar o seu contributo, porque nós temos a honra de ser o concelho anfitrião onde desaguam todos os caminhos e, portanto, isso dá-nos também algum know-how de experiência e de metodologia que já foi seguida na Rota Carmelita e, portanto, o município de Orem, a equipa do município, encontra-se muito motivada e muito firme neste desígnio grande, que não é só um desígnio do Conselho, é um desígnio nacional, é um desígnio que tem um impacto significativo em tudo aquilo que significa o turismo, o fazer a rota, o contribuir para a economia e, portanto, dar a conhecer aquilo que são os caminhos de Fátima dentro de uma perspectiva diferente, mas, de facto, muito, muito rica de chegar a Fátima. E permita-me, Alexandre, sublinhar o seguinte. Nós estamos cientes de que só, de facto, trabalhando em parceria, conseguimos, de facto, atingir os nossos objetivos. E aquilo que a senhora Presidente do Centro Nacional de Cultura disse, e muito bem, nós estamos também a trabalhar em parceria num patamar de associações de municípios, neste caso concreto com a Associação de Municípios do Médio Tejo, com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, onde está em pleno desenvolvimento um projeto dos Caminhos de Fátima, onde nós temos, de facto, a necessidade de dar continuidade a esta credibilidade e confiança aos caminhos com a colocação de sinalética oficial, de sinalética formal, e, portanto, nós estamos, de facto, muito energéticos, muito ativos e munidos desta dinâmica para levarmos e continuarmos a levar a bom porto esta causa muito nobre dos caminhos de Fátima. Eu gostaria de dizer aos que nos estão a acompanhar e também de uma forma muito clara que a chegada à Fátima, Fátima como um concelho, como uma cidade de excelência, conhecida cidade de Altar da Paz, que o peregrino, quando faz os caminhos de Fátima, tem de facto a oportunidade de descobrir aquilo que é o património, aquilo que são as potencialidades patrimoniais de natureza que vai encontrando ao longo do caminho. Mas, na verdade, gostaria de vincar bem esta mensagem neste contributo do município de Orem para o painel. Na verdade, o peregrino, quando chega à Fátima, tem todo um mar de descobertas, um oceano de descobertas, uma possibilidade de permanecer durante vários dias neste concelho e partir então à descoberta de toda uma riqueza patrimonial, toda uma riqueza de natureza que está ao seu dispor. Eu diria, se me permite, Alexandre, e daria esta forte mensagem, que Fátima é de facto um concelho de chegada, mas é também um concelho de partida quando estamos em Fátima. Partida para onde? Partida para descobrir Fátima. Desde logo uma partida para descobrir Fátima, tudo aquilo que são as ofertas no santuário, e é aqui que aparece, para além das rotas dos caminhos de Fátima, a rota dos pastorinhos. Eu convido todos aqueles que chegam à cidade Altar do Mundo, à cidade da Paz,
para percorrerem a Rota dos Pastorinhos, porque é um convite que surge em complemento ao desafio e àquilo que é um momento muito especial para todos aqueles que se fazem aos caminhos para chegar a Fátima. Chegados, vão à procura desta rota. A Rota dos Pastorinhos começa precisamente no local de chegada dos caminhos de Fátima, no Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima, para além daquilo que nós conhecemos de forma muito tradicional e com as grandes multidões, a Capelinha das Aparições, a Basílica da Santíssima Trindade, tem todo um manancial de possibilidades de visitar, desde o museu e outras possibilidades que eu sugeria e convidava, de facto, as pessoas a descobrirem o santuário na sua outra dimensão também muito rica. Depois, a Rota dos Pastorinhos tem um outro local emblemático, mas que nós podemos descobrir também com um outro pormenor e uma outra fruição. Estou a falar de Aljustrel, a terra dos pastorinhos. O peregrino, quando se faz à Rota dos Pastorinhos, tem um conjunto de painéis que o podem elucidar, que o podem encaminhar nesta descoberta do território, nesta descoberta do património, quer construído, quer natureza, do concelho de Orem. Todos conhecem, penso eu, quem vem a Fátima, obviamente o santuário, obviamente o Aljustrel, mas ver com outro pormenor, apreciar a informação que também está contida nesses painéis. Depois, o convite para visitarem um outro ponto aqui da cidade de Fátima, que é a caminho e continuando a percorrer a Rota dos Pastorinhos, que é, por exemplo, o Museu do Azeite. Muitos peregrinos provavelmente já conhecem, mas haverá outros que ainda não conhecem. Fica o convite também. O município de Orem tem na sua gênese, o nosso povo tem no seu ADN aquilo que nós chamamos culturalmente o ciclo do azeite, e Fátima é um expoente que também tem oferta a esse nível, e temos o Museu do Azeite na entidade que é a Cooperativa de Olivicultores de Fátima, que permite, de facto, contatar com uma história muito rica, que tem a ver com um produto genuíno e cada vez tem mais simpatizantes, e nós, Concelho de Orem, somos um produtor de um produto genuíno. Naturalmente, a Igreja Paroquial de Fátima, onde foram batizados os pastorinhos, seguindo depois para um outro convite que fazemos neste momento, que é o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga. O município está numa fase final da obra, que é a ciclovia. Vai ser possível percorrer a pé também o percurso entre a Igreja Paroquial de Fátima, onde foram batizados os pastorinhos, e o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, e quando nos dirigimos para o próximo ponto da Rota dos Pastorinhos, tudo isto está descoberto do nosso magnífico concelho, onde Fátima de facto é uma grande pérola. Nós avistamos a Vila Medieval de Orem. Antes de nos dirigirmos, podemos visitar as pegadas do Monumento Natural dos Dinossauros, que fica também o convite aos peregrinos que se deslocam a Fátima. É um monumento que tem, de facto, um impacto muito interessante, e convido também todos os peregrinos de Fátima a visitar. E então, o ícone do nosso concelho, se Fátima de facto é uma pérola, a Vila Medieval de Orem, que nesta altura se encontra numa fase final de requalificação através do trabalho que estamos a fazer, e, portanto, este empreendimento, esta obra de requalificação está numa fase final, irá ser inaugurado no próximo mês de julho, e convido todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver para colocarem na vossa agenda de visita ao município de Orem a grandiosa, a bela Vila Medieval de Orem. A Vila Medieval de Orem está muito próxima do Santuário de Fátima. Aliás, se nós subirmos ao alto do monte, conseguimos observar a Torre da Basílica, mas todos aqueles que estão em Fátima e que se dirigem a visitar a Vila Medieval de Orem ficam, em regra, encantados. E, portanto, é um local turístico de excelência que nós temos no município de Orem. É um local estratégico na história de Portugal, é um local de reis e de rainhas,
é um local que vem de tempos imemoriais, é um local que tem nomes como o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, como o conde de Orém, que foi o Dom Alves Pereira, como o quarto conde de Orém, o Dom Afonso, o grande obreiro do Paço do Conde e de muito aquilo que nós encontramos na Vila Medieval. E, portanto, um convite em destaque, visitar Fátima sim e Vila Medieval também. E depois, se me permite, caro Alexandre, numa parte mais final, naturalmente a visita à sede do Conselho. A sede do Conselho de Orém, onde está a sede do nosso município, tem, desde logo, um ponto importante e faço notar que a Rota dos Pastorinhos se insere em todos aqueles locais que, para além de Fátima, está ligada muito intimamente à história dos pastorinhos de Fátima. Portanto, se nós em Fátima temos um roteiro imersivo daquilo que é a vida dos pastorinhos de Fátima, nós em Orém damos continuidade a esse roteiro imersivo com a ligação que os pastorinhos têm em outros locais do nosso Conselho. E, portanto, a sede do Conselho é também um desses locais de referência. Os pastorinhos estiveram na casa do administrador, Museu Municipal de Orém, é um ponto de referência obrigatório nesta visita. Convido todos aqueles que estão a assistir a este painel para fazerem essa visita, para se deslocarem à sede do nosso Conselho, naturalmente descendo depois da Vila Medieval, ou começando na sede do Conselho e depois dirigindo-se à Vila Medieval de Orém. E, portanto, estando na casa do administrador onde estiveram e foram acolhidos e bem acolhidos pelo Sr. Administrador Artur Oliveira Santos, nesse Museu Municipal de Orém, nós temos logo ali o antigo Hospital de Santo Agostinho, propriedade da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, onde podemos observar a janela, o quarto onde a pastorinha Jacinta Marte esteve, também antes de ir para o Hospital da Estefânia, onde veio a falecer. Temos também ali um outro lar no centro histórico de Orém, onde temos vista para a igreja onde os pastorinhos puderam assistir às festividades religiosas. Temos o memorial onde esteve a pastorinha Jacinta Marte, também em Orém, no cemitério, e terminaríamos esta Rota dos Pastorinhos com mais dois locais. São dois locais que já se situam um pouco mais na parte norte do nosso Conselho, mas o nosso Conselho, o Conselho de Orém, a potencialidade turística é muito diversificada e muito rica. Temos uma zona norte onde, de facto, abunda também uma zona de muita floresta, muito verde, e a Rota dos Pastorinhos os dois locais de referência são a casa da Dona Emília na Sotaria, há relatos que de facto os pastorinhos foram ali acolhidos, e depois também a casa do Parco no Olival. Todos estes locais têm o devido painel com a respectiva explicação, e eu terminaria esta minha intervenção e neste convite por este roteiro imersivo no município de Orém, tendo como base a Rota dos Pastorinhos, mas aproveitando para visitar aquilo que já vos comuniquei, a grandiosa, magnífica Vila Medieval de Orém, poderem visitar também um outro local que tem tido algum destaque na comunicação social em Portugal e também internacional. Estou a falar da praia fluvial do Agroal. O Agroal é um local turístico também de passagem obrigatória no nosso Conselho. As suas águas têm propriedades termais reconhecidas. É o local de uma beleza paisagística com um património natural fantástico, e quem vai ao Agroal pode naturalmente ter contacto com algo que o município de Orém também proporciona, que é o Parque Natureza, e terminaria com aquilo que o município de Orém inaugurou recentemente, portanto ainda está fresco, que é o Passadiço do Agroal, que eu convido toda a nossa plateia na rede social a frequentar. Aliás, aqui por cima de mim, penso que está a passar nesta altura essa fotografia do Passadiço do Agroal, e, portanto, deixo o convite para verem com os vossos próprios olhos este local fantástico, este património muito bonito da natureza. E terminaria, se me permite, Alexandre, e também às colegas de painel e a todos aqueles que nos estão a ver lá em casa, terminaria com um brinde virtual, não poderia deixar de ser. E esse brinde virtual, uma saudação do município a todos aqueles que nos estão a ver e aos presentes aqui, um brinde virtual, porque não poderia deixar de terminar esta nossa intervenção
representando com muito gosto aquilo que é o papel sempre muito honroso e dinâmica que se quer no posicionamento do município, que é o vinho medieval de Orém. E, portanto, quando visitarem a nossa terra, quando visitarem uma terra que é repleta de história, que é uma terra de história e de fé, de muita história e de muita fé, aproveitem e degustem aquilo que é também uma marca do município de Orém, que é o vinho medieval de Orém. E termino para já esta minha intervenção brindando virtualmente a nossa plateia virtual e Vossas Excelências. E com uma mensagem também de, se me permite, Alexandre, de muita esperança. Fátima já nos habituou a ter pessoas que são reconhecidas pela sua capacidade combativa, hoteleiros competentíssimos naquilo que fazem, hoteleiros de mãos arregaçadas e tudo aquilo que significa o movimento que está à volta de Fátima. Eu queria deixar em nome do município de Orém uma mensagem de grande esperança, de otimismo, apesar dos tempos difíceis que estamos a atravessar, e cá estamos também para, em conjunto com entidades como estão aqui representadas, o Sítio Nacional de Cultura, o Turismo de Portugal, a ACIS, parceiro estratégico, podermos dar este forte contributo e olharmos em frente com os olhos postos no futuro e de que vamos ultrapassar com determinação o período que estamos a viver. Obrigadíssimo, Sérgio. Bom, isto do brinde virtual tem a próxima vez devia trazer uma garrafa e pelo menos brindávamos aqui. Todos nós conhecemos o brinde, mas é aquelas coisas... Fica combinado. Mas são os pilares do turismo no futuro, que há coisas que virtualmente não sabem bem. E o brinde virtual é para despertar o apetite para vir à nossa terra e é por isso que o turismo tem futuro, porque há coisas que o virtual não substituirá. Claro. E o vinho medieval, a prova do vinho medieval é um desses, principalmente também a gastronomia, mas não só isso, as paisagens, a vivência, as experiências pessoais que temos quando saímos de casa, nunca poderão ser substituídas virtualmente. E ainda bem, porque continuamos a ser humanos e esta forma afastada de fazer as coisas é um pouco triste até, não é? Eu tenho uma primeira pergunta que surge de uma da nossa audiência, da Cristina Aquino, que nos pergunta se o terço e a posição das velas, isto é uma pergunta um pouco paralela, se continuam a fazer em Fátima. Eu sei que essa é uma questão recorrente, porque nós próprios recebemos, não é bem para este painel, mas eu desde já informo que sim, as cerimónias continuam a ocorrer em Fátima, com todos os cuidados que são exigidos pelos tempos que passam, se bem que a situação pandémica em Fátima é muito tranquila. O Santuário de Fátima e, de resto, a Igreja Católica tem tido um comportamento exemplar na organização das suas cerimónias, encerrando e tendo um tempo de encerramento quando as circunstâncias o exigiram, sempre até à frente, digamos, da lei, fazendo de uma forma exemplar e abrindo quando as circunstâncias o permitiram abrir. E, portanto, hoje o Santuário de Fátima está completamente aberto, com as cerimónias habituais. O que pensamos que se deve aconselhar neste momento é que, na medida do possível, as pessoas não venham nas datas das grandes cerimónias, porque o Santuário, hoje, neste momento, tem limites ao número de pessoas que podem entrar e, portanto, convidamos a todos a virem a Fátima, mas de uma forma mais passada no tempo e menos concentrada nestas datas icónicas, nestas datas de aniversário, porque, inevitavelmente, o santuário estará mais completo, não é? Mas, ainda assim, no site do Santuário de Fátima podem ter conhecimento das regras que estão a ser impostas, digamos assim, pela situação e verão que o poderão fazer de uma forma perfeitamente segura, ainda mais porque o Santuário de Fátima, como sabem, está preparado para receber multidões que hoje são muito menores e, portanto, há imenso espaço para o fazer em segurança.
Uma segunda pergunta, já específica para o painel, é esta de se há intenção de organizar também as opções de hotelaria nas paragens. Esta pergunta é muito relevante e eu passava para a Teresa Ferreira, porque uma das queixas que muitas vezes surge é que nos caminhos a estruturação da oferta do alojamento ainda é muito débil. Não só essa estruturação, a existência, a abertura, mas também a própria promoção dessa oferta. O que é que o Turismo Portugal tem feito sobre isto? E tem havido um desenvolvimento por parte dos próprios empresários? Têm surgido soluções de alojamento? Sabemos que nos caminhos para Santiago há uma estrutura de albergues já desenhada, claro que foi construída e aparecendo ao longo de dezenas de anos, eventualmente centenas de anos, não é? Mas no contexto mais moderno, digamos assim, tem-se estratificado, tem-se desenvolvido. Como é que estão os nossos todos caminhos de Fátima? Já começa a haver uma mais estruturação? Sente isso ou não? Sim, sentimos isso. Enfim, não posso dizer que ainda não tenhamos, sobretudo nos caminhos com mais etapas, alguns pontos para melhorar, mas até porque as etapas, sendo na natureza, não estão demasiado longe de núcleos urbanos, mas temos tido esse feedback dos municípios relativamente quer à adesão de parceiros, alojamento já existente, digamos assim, quer esta situação, enfim, que não se aplica e não se justifica em todos os locais, mas da existência ou da criação de albergues, o que também, enfim, o albergue não é um empreendimento turístico no sentido, enfim, no sentido que a nossa legislação identifica, mas ainda assim parece-nos que pode ser uma situação alternativa, complementar, interessante, desde que, e reafirmo, e esta questão também é muito pertinente para o Caminho de Santiago, se esse albergue funcionar com as necessárias práticas de segurança para os peregrinos, e aqui é muito importante o papel dos municípios que enquadram aqueles albergues que não são alojamento local, que também podem ser, podem, enfim, estar enquadrados nos regulamentos municipais, e isso também é uma segurança. O facto de termos também um interesse crescente de empresas que nós chamamos empresas de animação turística, e muitas delas até já são agências de viagem, também nos dão alguma segurança de que elas próprias, nos programas que propõem, e que alguns, cerca de 10 neste momento, que estão disponíveis no nosso site, permitem essa organização e esse apoio. E, portanto, a partir do momento em que, ou guiados ou não, mas que asseguram a deslocação da bagagem e identificam, enfim, o transporte, se for necessário, para o alojamento mais próximo do final da etapa, no fundo, isso também ajuda o peregrino, o viajante, a organizar-se de uma melhor forma. E, portanto, daí o grande interesse em, sem perdermos esta dimensão individual, espiritual da experiência, que, enfim, o Turismo Portugal também é o primeiro a dizer que é isso que deve estar na gênese. Isso não significa, e isto tanto se aplica aos caminhos de Fátima como aos caminhos de Santiago, que haja aqui digamos, uma camada de serviços turísticos, não pervertendo essa dimensão. E eu creio que as empresas
que as empresas turísticas que abraçam este tipo de programas e estes projetos relacionados com os caminhos da fé têm isso muito presente e sabem e conhecem o perfil destes seus potenciais clientes. Portanto, eu diria que podemos trabalhar aqui, quer do ponto de vista específico da existência de alojamento, quer também neste apoio complementar de empresas que trazem aqui uma estruturação também diferente e mais segura para aqueles que querem fazer os caminhos. Pois, eu tenho assistido, de facto, a uma procura cada vez maior, principalmente internacional, porque do ponto de vista nacional as pessoas sabem se organizar e além do mais, têm mais segurança no território. Mas do ponto de vista internacional, mesmo eu que não sou um operador, sou um hoteleiro, tenho assistido de forma cada vez mais recorrente ao pedido de ajuda para que as pessoas venham em segurança, e quando digo pedido de ajuda, de um operador que aqui desenvolva o caminho, lhes aponte as etapas e lhes organize a viagem com as reservas de alojamento, nos transferes, quando são necessários, das refeições, etc. Portanto, este site do Turismo Portugal, do Pass of Fate, apontando também a operadores, julgo que pode ser um gateway, digamos assim, para a resposta a essa procura. Eu diria, Alexandre, que é muito importante e interessante mantermos aqui com a Assis e com a oferta hoteleira de Fátima, que é muito, enfim, muito consistente e que seguramente quer que os seus clientes venham mais vezes e tragam enfim, familiares, amigos. Acho que é muito interessante também contar com o vosso apoio para a divulgação destes caminhos, no sentido da próxima vez, em vez de vir de avião e de autocarro até Fátima, pode fazer a experiência de outra forma, não é? E isso, enfim, e para isso também é muito interessante esta articulação com a ACISO que temos. De certeza que a ACISO no futuro será a primeira entidade a estar interessada em apoiar estes caminhos na promoção e no desenvolvimento dos mesmos. Há uma questão também muito pertinente e que é recorrente e que passa exatamente pelo desenvolvimento que de alguma forma na Galiza se deu de forma muito orgânica por parte das empresas, por parte de associações, por parte de movimentos que foram desenvolvendo os caminhos, mas sem dúvida com a necessidade de haver uma tutela para a organização de alguma forma do território, que todos achamos que julgo eu, que é necessária, com a promoção, que é fundamental, e isso remete para um ponto do Centro Nacional de Cultura, a que eu pedi à professora Maria Calado alguma atenção, que se trata desta certificação da animação turística. Ela é de facto necessária? Acha que os operadores não o poderiam fazer de forma em mercado, se quiser, em primeiro lugar? Em segundo lugar, havendo essa certificação, qual é a vantagem para os operadores? Não é apenas um acréscimo de burocracia? Tem um custo ou não? Não tem custo e não é obrigatória. A única vantagem da certificação é que podem usar a marca nos seus processos de comunicação. Portanto, podem usá-la devidamente autorizadas e pareceu-nos que isso era adequado, não é? Não tem nenhum custo, não tem nenhuma burocracia, basta pedir-nos, nós automaticamente passamos, informamos não só junto do Turismo de Portugal, mas procuramos conhecer um pouco melhor quem é o interlocutor e, portanto, tomamos uma decisão e muito rápida e, portanto, fazemos certificações anuais. Porque foi a primeira vez que fizemos, mas certamente isto irá evoluir noutro sentido. Portanto, isso parece-nos que há vantagem, porque a sinalização começa a estabilizar a própria marca em todo o território. Acho que há vantagem também para os operadores poderem usar a marca, não para fins comerciais, mas para fim da sua atividade e no seu site e na sua comunicação.
Eu gostaria de referir um outro aspecto e que tem que ver com tudo aqui que agora estamos a analisar. É que, de facto, Fátima é o destino, não é? O destino destes caminhos que permitem uma experiência extraordinária, feitos de diversas maneiras. Há quem goste de fazer só uma etapa há quem goste de fazer duas, há quem goste de vir de comboio, depois de vir de comboio para cá, há quem faça todos os caminhos. Mas eu gostaria de destacar é que Fátima em si mesmo tem potencialidades para gerar aqui maior tempo de permanência. É que, para além do aspecto religioso e da fé que move a vinda a este local, e para além disso, o próprio santuário tem, de facto, um conjunto de obras de arte que é um museu de arte religiosa, um museu a céu aberto de arte religiosa em Portugal no século XX e no século XXI, da arte moderna e da arte contemporânea, de grandes artistas de referência. Nós procuramos um pouco dar esse impulso no site caminhosdefátima.org, mas eu acho que é um tema que podemos ainda acentuar mais. Assim como agora esta rota dos pastorinhos, que é afinal a terra dos pastorinhos, não houve assim tantas mudanças, apesar da alteração de 100 anos, não é? Mas esta era a terra dos pastorinhos do ponto de vista geográfico, do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista económico, dos recursos, da natureza, da mobilidade que eles tinham entre o seu pequeno lugar, da sua aldeia, e o ter que ir à sede do município, do ambiente onde eles desenvolviam essa atividade, afinal, onde eles pastoreavam. Portanto, há aqui condições para ainda podermos todos em conjunto, e da nossa parte estamos disponíveis para isso, para trazer aqui mais pessoas, para tornar este local mais atrativo e para que o destino final possa ser também o início, como dizia o Sérgio, de um conhecimento aqui à volta, que neste momento é o Conselho, pode ser um pouco mais, se trabalharmos em conjunto. Também queria ainda referir que, em alguns caminhos, nomeadamente no Caminho do Norte, nós procuramos muitas vezes fazer o percurso do Caminho de Santiago de forma inversa. Porque enquanto o Caminho de Santiago é histórico, multissecular, tem um percurso geográfico a cumprir, os caminhos de Fátima começaram com o automóvel e, portanto, era a estrada nacional que servia de forma de deslocação. Mas o que estes caminhos de Fátima procuram é ter uma alternativa mais segura, mais aprazível. E sempre nesse sentido, sempre que coincidem com os caminhos de Santiago, assim o fazemos, sobretudo quando no Caminho do Norte e outros, as setas vão num sentido para o Caminho de Santiago, noutro sentido para o Caminho de Fátima. E os municípios, o Turismo de Portugal, as entidades regionais de turismo têm sido muito receptivas e estão a tirar partido dessa realidade. Nós que somos grandes fornecedores de contingentes de visitantes peregrinos a Santiago de Compostela, podemos beneficiar também do processo inverso. Faz todo o sentido. E faço o apelo aqui mais uma vez, uma boa parte, eu diria talvez ainda a maioria das pessoas utiliza naquelas datas de grande afluência uns caminhos que são na verdade perigosos, em que não há usufruto da paisagem, não há usufruto da oferta cultural. Faço um apelo a que estes caminhos de Fátima, que estão marcados e que propiciam uma experiência completamente diferente, positivamente diferente, que sejam mais utilizados e que sejam dado preferência, digamos assim. Eu fazia só mais duas perguntas, uma muito rápida, que causou curiosidade novamente para a professora Maria Calado, que tem a ver com este diploma de caminhos de Fátima. Sabemos que o caminho não é feito pelo diploma, certamente. Depois da viagem, o verdadeiro diploma está marcado no coração e na mente das pessoas que fazem esse caminho, mas não deixa de ser uma coisa extremamente simbólica, é uma materialização desse sentimento, digamos assim. E eu não percebi bem como é que vai funcionar. Vai funcionar como nos caminhos de Compostela? Quem é que vai organizar? Quem é que vai colocar os carimbos? Como é que termina? Pressupõe, em articulação com o Turismo de Portugal, como é óbvio, pressupõe o uso da marca, e a marca tem propriedade registada. Portanto, agora vai sair a credencial, aquela bonita credencial que viram passar nas imagens, e que permite carimbar ao longo de um caminho todas as etapas, em diversos locais, livremente, não impõe nenhum tipo de carimbo ao local, mas que demonstre, por aquilo que depois se vê, que
foi percorrido aquele caminho, é um peregrino de Fátima. Pode habilitar-se, nós vamos lançar esta credencial, que é semelhante às outras credenciais, até à de Compostela, que dá para andar na mochila, no bolso. Vamos lançá-la agora em setembro, vai ser amplamente distribuída e depois, quem quiser, contacte-nos através do site caminhosdefátima.org ou do próprio info do CNC, portanto, que é acessível e disponível, e habilita-se a ter um diploma que tem um formato um pouco mais elaborado. De momento, de imediato, não haverá diplomas, porque para percorrer um caminho, quer dizer, leva algum tempo e leva-se, não sei, as pessoas não fazem mais do que um caminho por ano, imagino eu, não sei, mas depois de tudo isso podem habilitar-se ao diploma que está a ser... É uma habilitação automática, digamos pois, assim. É uma habilitação automática, eu acho que é uma memória que as pessoas gostam e terá uma coerência será também emitido de imagem. então pelo CNC e será enviado pelo CNC? Sim, será enviado pelo CNC. Pode ser distribuído aqui, podemos ver outra forma. Ainda estão a ultimar algumas coisas. Ainda estamos. A credencial, sim, vai ser amplamente distribuída, podem usar, carimbar, tem a identificação da pessoa, as datas, etc., semelhante a qualquer credencial dos caminhos de Santiago, ou da Rota Francisna, ou de outros caminhos europeus. E depois estamos a perspectivar esse diploma de peregrino dos caminhos de Fátima, que também pode ser um peregrino mais habitual, mais fiel. Bom, eu só queria depois só uma coisa. Relativamente a esta questão das empresas e da certificação, verdadeiramente não é uma certificação no sentido complexo do termo, mas obviamente esta marca, enfim, tem dono, não é? Acho que é interessante, e aqui não temos nenhum modelo complicado, não é? As empresas querem ter o seu programa no site do Turismo Portugal, contactam-nos, nós articulamos isso. Querem apor o logo do Caminhos de Fátima, agilizamos este contacto com o CNC, mas, sobretudo, do ponto de vista da substância, o que eu creio que é interessante é as empresas perceberem e poderem ter também esse apoio do CNC, no sentido de trabalharem um pouco os conteúdos relacionados com os caminhos de Fátima e, portanto, não ser... Porque isso não é o que se pretende. Os caminhos de Fátima não são percursos pedestres no sentido básico do tema de fazer uma caminhada, tem que ser um pouco mais do que isso. E, portanto, com, enfim, a informação e o conhecimento que o CNC tem do ponto de vista do património, da interpretação da paisagem, isso pode ajudar as empresas a darem mais robustez à sua proposta e, portanto, acrescentar valor, não é? E, portanto, é nesta articulação que acho que é muito útil. Por outro lado, sim, não temos uma entidade nacional para organizar tudo isto, mas temos outras entidades, enfim, com competências próprias, desde logo as CIM, que representam os municípios. Bom, os nossos participantes internacionais não sabem o que isto é, não estou aqui a facilitar a vida, mas, portanto, organizações de municípios, temos entidades regionais de turismo, temos agências de promoção turística e, portanto, o que nós queremos é não nos atropelarmos uns aos outros, cada um tem as suas tarefas e a sua missão e as suas competências e o seu budget financeiro para as fazer, mas estarmos articulados e, portanto, esta nossa estratégia de mantermos aqui regularmente as nossas reuniões onde estamos todos a partilhar o ponto de situação, quem faz o quê, é uma forma de organização alternativa, mas que no fundo dá uma responsabilidade a cada um dentro do seu âmbito de competência. E é produtiva, tem sido muito produtivo.
Bom, são 12h05, já ultrapassámos o tempo. Eu vou passar a palavra para o Sérgio fazer uma última intervenção. Dentro deste brinde virtual que fizemos e dentro do deixar no ar, de facto, esta vontade a toda a plateia que assiste a este painel, para, de facto, fazerem os caminhos e nos visitarem e depois cá dentro percorrerem a Rota dos Pastorinhos, queria só deixar uma nota para algo que existe também na sede do Conselho, que é uma grande oferta dentro daquilo que é a oferta cultural do município de Orem. Estou a falar do Teatro Municipal de Orem, que neste momento tem uma programação de excelência e que é um atrativo também muito interessante no âmbito de quem está a fazer a Rota dos Pastorinhos e pode depois desfrutar de toda esta programação. Dizer, para terminar, que existe um conjunto de iniciativas que o município de Orem, de braço dado e de mãos dadas com as entidades, está a implementar e que potencia de facto o turismo, as rotas e tudo aquilo que se quer descobrir dentro de Fátima. Recordo a campanha das 10.001 noites, em que uma reserva de noites nos estabelecimentos de hotelaria de Fátima, o município proporciona mais uma noite e, portanto, tem também um voucher de 10 euros. É um pequeno miminho, mas que significa um investimento que neste momento já significa 3.867 noites utilizadas com 212.000 euros e os vouchers utilizados neste momento são 1.526 e com o apoio de mais 15.000 euros. Nós vamos organizar em Fátima um festival gastronómico, vamos também, temos participado no ciclo de webinars, falei já na reabilitação do Castelo da Vila Medieval que vale a pena visitar, do passadiço e da praia fluvial do Agroal, da inauguração da Ecovia. E para finalizar, gostaria também de dar uma pequena sugestão metodológica quando chegarem a Fátima. Em Fátima, os hoteleiros, os operadores, toda esta equipa fantástica que está ao serviço da hotelaria, do turismo e de tudo aquilo que roda à sua volta, está preparada para, se por alguma razão não chegarem a Fátima a pé, nós temos condições, a equipa que está em Fátima, nas suas várias vertentes do turismo, tem condições para proporcionar a alguém que queira ser peregrino. Alguém que queira fazer, olha, eu gostaria de sentir na pele ser peregrino. Temos a Rota Carmelita, eu próprio já tive a oportunidade de colaborar com operadores turísticos a proporcionar a pessoas que nos visitavam, umas queriam caminhar 1 hora, outras queriam caminhar da Vila Medieval de Orem a Fátima, por entre vinhas e por uma paisagem fantástica. Portanto, é possível, mediante a vontade de cada pessoa que chega à Fátima e queira descobrir este concelho magnífico, fazer uma rota em função daquilo que se pretende descobrir no concelho, quer em termos de quilómetros, quer em termos daquilo que se quer visitar, quer em termos de tempo. Portanto, visitem Orem, é um concelho que está à espera de ser descoberto e nós estamos, de facto, muito esperançados e receptivos de que esta fase que estamos a viver vai ser ultrapassada com todos e para que quem viaja até nós se sinta bem e consiga descobrir um território fantástico como é o município de Orem. Para terminar, Alexandre, permita-me só, não sei se depois a produção, quando terminar o debate, tem possibilidade de passar o vídeo na ligação depois ao orador que nos segue sobre a Rota dos Pastorinhos, que é um vídeo que tem também a possibilidade de ser observado por aqueles que nos assistem de outros países e que tem também a legendagem em língua inglesa. Termino com uma mensagem de agradecimento. O Sr. Presidente da Câmara já teve a oportunidade de usar da palavra de hoje. O município de Orem está sempre com muito gosto, com muita honra nesta organização e aproveito também, se o Alexandre me permite, para agradecer toda a dedicação ao Centro Nacional de Cultura, agradecer também o empenho do Turismo de Portugal, uma palavra de grande reconhecimento aos municípios portugueses, às juntas de freguesia, que são parceiros estratégicos na validação e no reconhecimento dos caminhos, e àqueles que estão ali atrás e que não vêm e que são essenciais para que os trabalhos decorram da melhor forma. Muito obrigado. Assim, claro. Muito obrigado. Agradeço ao painel, agradeço à organização. Já temos os oradores do próximo painel, o orador do próximo painel à espera e, portanto, dou por finalizado este painel e convido a assistirem ao vídeo do município de Orem. Obrigado, até à próxima. Muito obrigado.
A Rota dos Pastorinhos propõe um percurso com base nos locais que no município de Orém fazem parte da história dos pastorinhos de Fátima. Ao percorrer esta rota, os visitantes terão a oportunidade de conhecer algumas das suas vivências mais marcantes e, além disso, descobrir outros pontos de interesse no nosso município e na nossa região. É uma proposta diferente, uma experiência que o levará a sentir a espiritualidade deste lugar de uma forma mais completa, genuína e tranquila. Uma visita que terá como guias os principais protagonistas dos acontecimentos de 1917 na Cova da Iria. Lúcia de Jesus, Francisco e Jacinta Marto, os 3 pastorinhos irão acompanhá-lo numa redescoberta de Fátima, do concelho de Orém e da região, tendo sempre como ponto de partida os lugares, as pessoas e os acontecimentos que marcaram as suas vidas. Com paragem obrigatória na aldeia de Aljustrel, onde nasceram, este trajeto irá desvendar-lhe alguns pormenores que tornam ainda mais fascinante a narrativa das aparições. A Rota dos Pastorinhos vai muito além dos locais identificados como tendo ligação direta à sua história. É um percurso aberto, onde a cada instante se irá cruzar com lugares que, com certeza, quererá explorar e, acima de tudo, vivenciar.